Olá, este é o Rede Notícia Entrevista, um momento de pensar e debater os assuntos do dia a dia de uma forma séria, mas ao mesmo tempo descontraída. Saudamos a você que nos acompanha pelas emissoras da Rede Catedral de Comunicação Católica, TV Horizonte, Rádio América FM 107,1 e Rádio Cultura AM 830. João Eduardo, muito boa tarde. Oi, Juliana, boa tarde para você. Agora 12:30 em ponto em Belo Horizonte. Nessa quarta-feira, nós vamos falar sobre o programa de transferência de renda da Vale aos atingidos pela barragem de Brumadinho em 2015. Aquele episódio, Juliana, que infelizmente eu tive como uma das primeiras experiências de cobertura em loco, né? Eu estive em Brumadinho naquele fatídico dia, naquela sexta-feira, ao 12:25, quando a barragem de Córrego do Feijão se rompeu. E desde lá até agora, a gente continua acompanhando essa tristeza e a luta das famílias pela reparação. É uma chaga, né, aqui em Minas Gerais, verdade toda essa. Nunca nos recuperamos, Brumadinho nunca se recuperou. Demorar muito tempo, eu nem sei se isso é possível, né? Até hoje, os atingidos, as pessoas que moram em Brumadinho, mesmo que não afetadas diretamente, sofrem com muitos problemas mentais, né? Virou um adoecimento mental gigantesco na população e a gente vai seguindo, acompanhando essa situação toda de transferência de renda, de falta de estrutura para as famílias se reerguerem. Justamente. Complexo isso. Quem acompanha pela TV Horizonte, para você que está na Rádio América, nesse momento a gente exibe as imagens do rompimento que aconteceu naquele dia 25 de janeiro de 2019, ao 12:29, né? A barragem se rompeu e atravessou justamente a estrutura que funcionava como restaurante da mina de Córrego do Feijão, vitimando aí centenas de pessoas, 270 para ser mais exatas, ou pela conta oficial, 272 pessoas, porque 2 mulheres estavam grávidas, né? Então esse número, dependendo do entendimento, varia de 270 a 272 vidas perdidas. E acabando com o Rio, né, Paraopeba, é uma coisa que a gente às vezes não fala muito bem. Você que está ouvindo a gente pela Rádio América, estamos mostrando inclusive imagens da bacia do Paraopeba, né, que foi completamente prejudicada até quase chegar ali, até chegando, né, no Espírito Santo, atingindo várias comunidades. O rio hoje é um rio estéril, né, não tem mais como fazer nada com esse rio, não tem como pescar, não tem como usar essa água para nada. Atingindo as comunidades ribeirinhas, os indígenas, né, os pataxós. Indígenas, né, os Krenak também, que estão ali nessa rede, né, nunca mais se recuperaram. Um rio que, inclusive, tem uma importância muito simbólica para os indígenas, né? É muito triste quando a gente acompanha isso. E, na verdade, João, o que eu penso sobre essa história é o seguinte: às vezes as pessoas ficam assim, mas já foi tem tanto tempo. Foi não, gente. Foi ali, ó. Foi bem recente a história, né? Da mesma forma que Mariana ainda é recente também. Muito recente. Então, assim, é um assunto que a gente tem que sempre falar, e nós, como mineiros, temos esse papel mesmo de ficar em cima, não esquecer e acompanhar todas as situações envolvendo as mineradoras. Nós não somos contra as mineradoras, fazem parte aqui da nossa história, afinal de contas, nosso estado chama Minas Gerais. Justamente. Mas, gente, precisamos ouvir sempre os atingidos, precisamos ouvir quem está sofrendo com essas questões, né? A gente sabe que a mineração ela tem um trâmite que é muito, às vezes, agressivo mesmo para as comunidades. E as populações que estão envolvidas, normalmente não tem nem experiência, né, João? Nem voz para poder lutar contra um possível abuso. Então, por isso que nós estamos aqui hoje. Olha, a Justiça Mineira, recentemente, determinou que a mineradora Vale deverá continuar com o programa de transferência de renda aos atingidos, até que a população alcance condições financeiras equivalentes às de antes da tragédia. A gente vai conversar agora com o advogado do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, Arthur Freixedas Colito. Muito obrigada por nos atender, Arthur. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado, doutor, por aceitar esse nosso convite. Para início de conversa, eu gostaria que o senhor nos explicasse o que é esse programa de transferência de renda e como, na prática, ele auxilia os atingidos pela barragem de Córrego do Feijão lá em Brumadinho. Certo. O programa de transferência de renda ele foi definido num acordo judicial de Brumadinho, que foi um acordo feito entre o governo do estado, as instituições de justiça, como Defensoria Pública, Ministério Público e as empresas criminosas, né? No caso, a Vale. Esse programa de transferência de renda ele serve como uma medida de mitigação do dano, ou seja, para garantir aquela renda básica às pessoas que ficaram prejudicadas
né, com o rompimento e muitas vezes impedidas de trabalhar ou tiveram ali um corte na sua renda, né, por conta dos prejuízos econômicos que toda uma coletividade sofreu. Então, esse programa de transferência de renda ele é gerido hoje pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Ele teve uma dotação orçamentária, né, uma previsão ali, né, de orçamento total de 4,4 bilhões. E hoje, né, para a gente ter uma média, digamos assim, são aproximadamente 100 milhões de reais por mês que são pagos a mais de 158 mil pessoas. Essas pessoas estão recebendo, em média, um valor de R$ 666 reais. Então, a gente consegue ver que não atinge, geralmente, nem um salário mínimo na média, né? É um valor ali básico, que as pessoas muitas vezes estão consumindo esse dinheiro com remédios gastos aí, remédios necessários depois do rompimento, por conta dos efeitos, ou até mesmo com água, né? Muitas vezes tem locais que estão aí com receio de utilizar água, né? Ou estão na água que dependia ali do Rio Paraopeba. Olha só, doutor, seguinte, queria que o senhor explicasse, né? O MAB está sempre presente, sempre lutando, e a gente sabe que essa questão da transferência de renda, ela foi interrompida e agora retomada, né, por uma ação da segunda vara da Fazenda Pública e Autarquias da comarca de Belo Horizonte, decisão do juiz Murilo Silvio de Abreu. Vocês que estão acompanhando essa situação toda, o que a gente pode dizer, né? Essa questão de interromper a transferência, além de absurda, é quase uma covardia, não é mesmo? Então, existia essa previsão, né, de encerramento do programa, mas o que acontece é que em 2023 entrou em vigor a Política Nacional de Ativos por Barragens, uma lei federal que reforçava o que já existia na Política Estadual de Ativos por Barragens, que é uma lei estadual que nós tivemos aqui em Minas Gerais, leis que foram conquistadas com muita pressão popular depois da comoção que houve com os desastres crimes que ocorreram, né, com toda essa repercussão global que teve depois desses desastres, né? E essas leis determinam que o auxílio financeiro emergencial, esse direito coletivo, ele deve permanecer até a reparação integral, ou seja, até que as pessoas consigam atingir uma situação equivalente ao que era antes, no mínimo, ou fiquem até numa situação melhor, se isso chegar a ser possível. Então, é necessário ali uma adaptação, né? Já que o que a gente vê hoje é que a reparação tem caminhado a passos muito lentos na bacia do Paraopeba até a represa de Três Marias. O estudo de risco à saúde humana está na fase 2 de 5 fases. A indenização individual às famílias atingidas não aconteceu, não foi construída uma matriz de danos. A reparação comunitária dos projetos que as comunidades atingidas vão escolher para tentar desenvolver, né, a questão socioeconômica ali das cidades que foram atingidas, não foi implementado também. Muitas obras que eram por conta da Vale, ela dispensou e passou esse valor para os municípios, então, executarem as obras, e essas obras estão atrasadas também. Então, o juízo reconheceu, né, através dessa decisão, que foi feita num pedido de tutela de urgência por associações parceiras ao MAB, que a situação da reparação ainda está muito aquém do que é necessário para a reparação integral. Então, não foi atingido um patamar que dá para dizer que as pessoas foram, de fato, reparadas. E que, por isso, é necessário, é uma obrigação legal, a continuidade de algum auxílio financeiro emergencial. No caso aqui do Paraopeba, no momento, programa de transferência de renda. O Arthur, voltando ao assunto dos beneficiários, eu queria que você falasse mais uma vez para a gente qual que é o perfil desse público que está recebendo esse auxílio. Você já disse um número aí de 158 mil pessoas, mas eu queria saber, de fato, quem são essas pessoas? São famílias, são pessoas idosas, são pessoas com deficiência? Quem são essas pessoas? Quem são essas famílias? Bom, hoje as pessoas atingidas são pessoas que têm ocupações diversas, né? Temos desde pescadores, agricultores, comerciantes, pessoas que viviam do turismo nessas regiões. Temos pessoas idosas, tem crianças e adolescentes que também recebem um valor. Tem pessoas com deficiência, como você bem trouxe. Tem povos e comunidades tradicionais, como, por exemplo, né, quilombos, tem povos originários, né, povos indígenas que recebem também esse programa.
nós entendemos que os critérios definidos, né, para o programa de transferência de renda ainda eram limitados, no sentido de que há mais pessoas atingidas do que hoje as que recebem o programa de transferência de renda. No entanto, né, a gente já tem uma dimensão desse crime pelo número de pessoas que já foi reconhecida dentro desses critérios que não tiveram a participação dos atingidos na sua definição. Então, mesmo com critérios limitados, a gente tem um universo aí de quase 160 mil pessoas que foram prejudicadas em aí uma série de municípios, né? A gente às vezes não tem noção, mas foram aí uma série de municípios que tanto pela extensão territorial foram divididas em 5 grandes regiões, né? Então, além de Brumadinho, Betim, Joatuba, Três Marias, Curvelo, uma série de cidades aí que, principalmente as pessoas que moravam, né, mais na proximidade ali do Rio Paraopeba ou na represa de Três Marias, que estão acessando essa política, mas também pessoas que tinham algum uso ali do rio, seja para questões mais religiosas, ou outros perfis de uso, como por exemplo o turismo, enfim, tem uma definição de critérios que foi definida e hoje é a Fundação Getúlio Vargas que determina quem acessa esse programa ou não. Ok. Ô, Arthur, para a gente poder terminar, R$ 656 por pessoa. Quanto tempo o MAB acha que essas pessoas vão conseguir realmente retomar a vida delas, ou mais ou menos, né, se recuperar dessa tragédia aí? Tragédia não, né? Crime da Vale. Sim. Acontece que a gente tem muita falta de informação ainda sobre qual é, de fato, o plano de reparação socioambiental na Bacia do Paraopeba. Então, é dificílimo acessar essas informações e muitos documentos não estão disponíveis ainda para o público conseguir, de fato, avaliar. A própria Vale, no relatório de administração que foi divulgado em 2024, falou que a reparação ambiental iria, no mínimo, até 2031. Mas estudos das assessorias técnicas independentes demonstram que, por exemplo, a dragagem de rejeitos, no ritmo que está, pode levar cerca aí de 400 anos. Então, a gente às vezes fica muito na dúvida até quando, de fato, vai acontecer a reparação integral por esses crimes no passo que vai hoje. Mas nós entendemos aí de que, com certeza, a gente vai ter mais alguns anos em que é necessário garantir esse auxílio financeiro emergencial para as pessoas atingidas, até que, de fato, a gente alcance uma condição socioeconômica, né, de desenvolvimento das cidades, dos projetos, chegarem ali na vida do povo. Olha, a gente queria muito agradecer a sua presença por essas informações muito pertinentes aqui sobre o acordo. A gente conversou com o advogado do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, Arthur Freixedas Colito. Muito obrigada, Arthur. Eu que agradeço o espaço, é importantíssimo, né, ter essa colaboração da mídia em divulgar também essas informações de alta relevância para a comunidade atingida. Muito obrigado. Muito obrigada. A gente vai para um próximo bloco. Voltamos já. De volta com o nosso Rede Notícia Entrevista. A gente está debatendo no programa de hoje sobre o programa de transferência de renda aos atingidos por barragem em Minas Gerais. A Vale nos informou por meio de nota que no Acordo Judicial de Reparação Integral, firmado em 2021, o programa de transferência de renda foi estabelecido como solução definitiva para o pagamento emergencial e acordado como uma obrigação de pagar da Vale. Em outubro de 2021, a empresa realizou o depósito de R$ 4 bilhões e 400 milhões previsto para esta obrigação. Desde novembro de 2021, o programa é gerido pelas instituições de justiça e pela Fundação Getúlio Vargas. Com o depósito, foi encerrada a obrigação da Vale referente ao tema, João Eduardo. Muito bem, essa foi a posição da mineradora Vale, que se manifestou por meio de nota, e ela citou quem paga essa conta, que é a Fundação Getúlio Vargas. E é com eles que nós vamos conversar agora. Quero chamar para compor conosco essa tela o André Andrade, que é responsável pelo programa de Brumadinho. Ô André, boa tarde, bem-vindo ao Rede Notícia. Boa tarde, obrigado a vocês por receberem a Fundação Getúlio Vargas aqui. E
Obrigado aos ouvintes da Rede Notícia por estarem aqui vendo a gente discutindo um assunto tão importante para a população, uma grande parcela de Minas Gerais, todo o Vale do Paraopeba interessado nisso. Muito bem. Ô, André, para começar, eu confesso para você que eu acompanho as questões referentes às minerações e também às tragédias, quanto Mariana, quanto Brumadinho e outras, Brasil afora, com um carinho mais especial. Mas eu desconhecia, de fato, que a Fundação Getúlio Vargas é que fazia o pagamento dessas indenizações, dessas bolsas, digamos assim, porque eu sempre conhecia a Fundação Getúlio Vargas como uma empresa de educação, de gestão, mas não dessa parte de pagamentos. Onde a Fundação Getúlio Vargas entrou nessa questão de Brumadinho? A FGV tem uma longa história de gestão de projetos em políticas públicas, né? A gente tem mais de 2.000 projetos realizados até hoje em políticas públicas, apoiando governo federal, estados e municípios na implementação de políticas públicas em todo o Brasil, cumprindo uma missão institucional da Fundação de promover o desenvolvimento nacional. Quando foi firmado o acordo ali, em fevereiro, 4 de fevereiro de 2021, foi determinado que fosse criado esse Programa de Transferência de Renda, né, o PTR, e as instituições de justiça comprometentes, Ministério Público Federal, Defensoria Pública do Estado e MP do Estado, fizeram uma seleção pública para escolher uma gerenciadora para esse programa. A Fundação de Vargas se candidatou e foi escolhida como vencedora desse certame, passando a gerenciar essa transferência de renda desde novembro de 2021. Queria que o senhor explicasse o seguinte, como é que funciona, né, a gente falou no outro bloco com o MAB, e eles falaram que, apesar do montante, mais ou menos as famílias recebem R$ 656, né, cada pessoa. Como é que é definido isso? A Fundação Getúlio Vargas participa dessa entendimento de como que tem que ser feito para cada pessoa, ou isso vem de outra instância e vocês só transferem a renda? Como é que funciona? A Fundação de Vargas é gerenciadora e executora do programa, né, atuando como auxiliar do juízo, supervisionada pelas instituições de justiça que eu mencionei agora há pouco. São elas que definiram no edital do programa, que criou o programa, as regras de funcionamento dele. Então, até fevereiro desse ano, havia um pagamento de um salário mínimo para as pessoas que eram familiares de fatais, moradores adultos de zona quente. Adolescentes em zona quente recebiam metade do salário mínimo e crianças recebiam um quarto do salário mínimo. Fora da zona quente, ou seja, esses bairros mais atingidos de Brumadinho, que são mencionados expressamente no acordo, né, como zona quente, as pessoas recebiam meio salário mínimo por adulto, um quarto salário mínimo por adolescente e um oitavo como criança. Desde março de 2025, os valores dos adultos foram reduzidos pela metade, equivalendo-se aos valores dos adolescentes, já num processo de transição para o fim do programa, que está estimado para janeiro de 2026. Mas a Fundação, é importante dizer, a Fundação segue esses termos do edital, ela está vinculada às normas que determinam, primeiro, quem é beneficiário e, segundo, quanto cada beneficiário em cada categoria deve receber. Em relação, o MAB, né, inclusive, estava conversando com a gente agora e tinha essa expectativa negativa pela redução desse programa de transferência de renda, o que preocupou muita gente, porque a gente sabe que as comunidades ribeirinhas e muita gente das regiões atingidas pelas barragens, principalmente de Brumadinho, ainda dependem muito desse valor para seguirem nas suas vidas. Em relação a essa redução, por que esses atingidos passariam por isso? Tem algum risco ainda deles perderem esse benefício? Olha, existe no edital também uma previsão de redução desses valores, preparando as pessoas para o fim do benefício, né? Como a Vale mesmo declarou na nota deles, era um valor pré-fixado de 4,4 bilhões que está se esgotando, né? E a previsão desse valor se esgotar é janeiro de 2026. Então, por esse dito das instituições de justiça que, ao longo desse período, de março de 25 a janeiro de 26, esse valor seria reduzido para os adultos, preparando essa população para o fim do programa, obviamente, porque o dinheiro vai acabar, mas preservando as pessoas mais vulneráveis, as crianças e adolescentes que não podem buscar uma compensação de renda, já que o trabalho delas é vedado pela lei brasileira. Então, os adultos tiveram valor reduzido, mas todos vão sofrer, obviamente, com o fim do programa em janeiro, porque acaba a verba destinada a ele. Ô, doutor, eu sei que é uma avaliação difícil, talvez o senhor nem queira fazer isso, mas assim, para a gente que está de fora, né, acompanha, pensa assim, R$ 656 por pessoa, mesmo que já tenha alguns anos
é muito pouco, né, para você restabelecer um negócio, para você restabelecer uma família, para você cuidar de todas as questões emocionais envolvidas com isso. A gente sabe que Brumadinho hoje é absurdo o número de adoecimentos mentais das pessoas, que não é uma coisa que se cura do dia para a noite, né? O que o senhor pode dizer sobre isso? O senhor acha justo acabar com esse programa em janeiro de 2026? Eu sei que é uma pergunta difícil, talvez o senhor até não queira responder, né? Mas, assim, como técnico, pelo que o senhor tem acompanhado desse processo, né? O caminho é esse mesmo? É muito difícil mesmo, porque eu morei em Brumadinho 3 anos implementando esse programa. Então, ao morar em Brumadinho, eu conheci a realidade da população de Brumadinho e como ela sofreu e sofre, né, com os resultados desse desastre ambiental. Esse desastre vem causando enchentes nos rios, causou uma série de transtornos à população, além, claro, das 273 mortes causadas pelo desastre. Então, uma situação bastante complicada. Mas também, por outro lado, existe um acordo judicial firmado que fixava esse valor. Então, o que é justo? É o que a justiça vai dizer, né? Baseado no pedido do MAB, baseado nas alegações da Vale, e a Fundação Getúlio Vargas, nesse caminho, vai cumprir a determinação judicial. Primeiro, de apresentar a conta para prorrogar com valor integral esse valor até janeiro, e segundo, depois que o juiz tomar a decisão final sobre o tema, a gente vai cumprir. Né? Mas é claro que a gente entende o sofrimento da população, tendo morado lá por um curto período de 3 anos, tendo compartilhado a vida dessas pessoas e tendo percorrido todo o território. Né? A gente foi até a Represa de Três Marias e sabe como os pescadores sofreram, sabe como as comunidades quilombolas sofreram, e conheceu as histórias de perto. Então, quanto mais perto você fica dessa história, mais você sabe que um problema como esse não se resolve em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos. É um problema que fica não só no aspecto econômico, mas no emocional dessas pessoas, às vezes para toda a vida. Doutor, a gente sabe que a Fundação Getúlio Vargas, como o senhor mesmo disse, tem uma tradição em ensinar as pessoas, né, em educar as pessoas, capacitar as pessoas, principalmente para o mercado de trabalho e nessas dificuldades, principalmente nesse caso de Brumadinho e outras. A Fundação, ela tem já preparado, conversado com os atingidos de alguma forma, os preparando para o fim desse benefício, oferecendo aí capacitação, oferecendo alguma forma aí de ajudar essas pessoas a pescarem de fato o peixe, tentarem voltar a pescar o peixe? Temos que entender aí que esse acordo, né, ele é composto de vários anexos. Cada anexo tem a sua especificidade. O anexo que a Fundação gerencia, o 1.2, transferência de renda, ele é especificamente para pagar essas pessoas até o esgotamento desses recursos. Existe um outro anexo muito importante, que é o anexo 1.1, onde existem ações de escolha da comunidade para geração de emprego e renda. Nesse anexo 1.1, está previsto, sim, capacitação, está previsto também a formação de cooperativas, de criação de oportunidades de emprego e renda, onde essas pessoas se capacitam para o mercado de trabalho e vão, assim, formar novos negócios, até com estímulo financeiro, né? Através de empréstimos a fundo perdido que estão previstos nesse mesmo anexo 1.1. Então, toda uma rede de formação de emprego e renda está definida e desenhada para o anexo 1.1, o qual a Fundação não gerencia. Essa foi uma outra concorrência pública lançada pela Justiça, e a entidade gerenciadora desse anexo 1.1 é a Caritas do Brasil. Muito bem, esse foi o gerente da Fundação Getúlio Vargas de Projetos e responsável pelo programa de Brumadinho, André Andrade. Doutor, muito obrigado pela presença e até a próxima. Até a próxima. Nós agradecemos a você também que esteve conosco até agora. Permaneça em nossa programação, nos siga nas nossas redes sociais, @TV Horizonte, @Rádio América Oficial sem acento. Você acompanha agora o Bola na Rede com o Júnior Brasil. João, mais uma vez, muito obrigada. Alegria é minha, Juliana. Amanhã nós voltamos, querendo Deus. Permaneça em nossa programação. Tchau. Tchau, até amanhã.